Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. E aí, Fabião, tudo bem? Tudo bem, cara. Uma bela tarde hoje aqui. Uma bela tarde, né? o sol entrando aqui. Um clima frio, mas um céu bonito. Nossa, que comentário, cara. Mas as pessoas podiam estar aqui acompanhando essa gravação. Podiam, né, cara? Como que as pessoas podiam estar aqui? Ah, elas têm que primeiro apoiar a gente, né? No Apoia-se. Não é no Apoia-se, no cara. Catarse, cara. É, acho que tem que mudar. Vamos pro Apoia-se também, até lançar esse episódio? Vamos tentar. Mas o link, de qualquer forma, tá aqui na descrição do vídeo, certo? Certo. E hoje trouxemos quem, Fabião? Quem que a gente trouxe, cara? Hoje trouxemos uma corredora foda aqui. Ela é muito famosa, cara. Muito famosa. O Estema tá crescendo, cara. A gente tá conseguindo chegar nas pessoas grandes aí. Milhões de seguidores nas redes aí. né? Muito rápido. Ela vai ensinar nesse episódio como fazer a receita. Tem uma receita Pra correr 10K. 10K abaixo de 40 minutos. Mas ela só vai revelar no final. Então fiquem até o final do Fiquem episódio. até o final. Trouxemos a Yara Daltro aqui. Obrigado por ter vindo, Yara. Uma honra estar aqui, viu, gente? Muito obrigado. E ó, já tô feliz que ela trouxe cerveja pra gente. Muito obrigado por você ter vindo, mas vamos agradecer o seu marido, o Felipe, né? Que mandou cerveja pra gente, cara. Felipe é fã número 1 aí, Fã cara. do Estema. Fã do... Comenta em tudo, marca a gente lá, falo direto com ele. Obrigado, E Filipão. eu já vou abrir a cerveja, porque a gente vai tomar. Eu posso beber porque eu já fiz meu longo hoje. Eu fiz meu longo Eu também de posso beber. 16K na esteira. Eu também posso beber, que vou fazer meu longo amanhã. Mas pode beber. Vamos abrir aí. Vamos abrir? E pra gente ir conversando aqui, a gente vai falar muito, a gente vai saber da história da Yara antes da fama. Você usa esteira? Eu fiz os treinos 16K na esteira. Foi um treino mental, assim, porque era o que eu tinha no meio dos atendimentos. Você gosta de correr Eu na adoro esteira? esteira. Eu faço... A maioria dos meus treinos são esteira por causa da logística. Eu vou contando aos poucos aqui, mas eu tenho 2 filhas de 4 anos, são gêmeas. E a gente tem que gerenciar, o Felipe corre também. Então, às vezes, eu tenho treino, ele tem treino, e a gente tem que estar os 2, 8 horas da manhã com o treino entregue. Então, muitas vezes a gente usa a esteira. A esteira ajuda, né? Ela Muito, ajuda, né? muito. Nessa praticidade. Sim. E aí, vocês às vezes treinam separados, assim, por conta das crianças? Sim, só separado. Só separado. Só separado. Mas e de... Tem o revezamento. É a vida real, né? A vida real. O Felipe não corria antes, né? É super recente que ele começou a correr. Ele correu quando eu fui fazer 42 quilômetros na rua mesmo. E aí ele foi acompanhando de bike. Ele tava uns 15 quilos mais gordo. E daí ele quase morreu pra acompanhar. Nessas maratonas De virtuais bike, da vida. Aí ele falou, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida. Pô, você não E aí ele brindou. começou a correr. Então é super recente. Aí a gente começou esse negócio de revezamento e é um desafio. Gerenciar com duas duas filhas, pessoas. Bom, legal. Foi uma pergunta aleatória da esteira, porque eu Pra começar aqui. Mas outra pergunta aleatória, você toma cerveja ou você falou que não? Não? O Felipe que toma só. Então, Tomava mais, viu? Mas agora nós estamos fracos. Agora, viu? como atleta, tá Já não Obrigado tomava mesmo, muito hein? antes, né? Agora, deixando a então... desejar na vida alcoólica. Pô, sério mesmo, fiquei muito feliz. Gostei aí do presente, viu? Gostei. Convidados, podem mandar. A gente gosta de cerveja. E a cerveja boa. Cerveja boa, não conhecia, ó. São Patrick's Pilsen. Muito bom. Muito boa. Deixa pra falar mal na hora que o episódio É acabar. isso. Depois nos bastidores a gente fala mal aqui. Bom, legal. vamos lá. Saber um pouquinho de você aí, Yara. Como que você começou no esporte? Desde criança você já gostava e veio praticar a corrida mais agora? Como que é isso? Então, assim, o esporte é uma... De novo, assim, a maioria das pessoas que vêm aqui falam isso, vem da família, né? Então, tem todo o histórico dos meus avós se conheceram numa quadra jogando vôlei, meus pais também se conheceram dessa forma. Mas tem uma pessoa que foi a primeira pessoa que realmente me influenciou na vida, que foi meu pai. Meu pai, ele foi um atleta a vida inteira. E lá em Minas mesmo, né? Então, ele jogou vôlei, fazia triatlon. Foi uma das primeiras pessoas lá em Minas a fazer, porque o triatlon entrou ali na década de 80. No início de 90, eles já estavam levando o triatlon para Minas, fazia provas. Mas o que acho que ficou uma coisa muito forte na vida do meu pai foi o mountain bike, né? Que meu pai teve... uma loja de bicicleta por 20 e tantos anos. Caramba. E aí ele organizava competições, e daí ele
Foi campeão de downhill paulista, ficou em terceiro no Brasil, Legal. doido. Você tava Descia inserida a ali. serra a 1000 por hora. Então, sua infância foi Sobrevivente. cercada de bikes, de bicicleta Muita pra todo bike, lado. vôlei foi uma coisa que eu joguei também. Eu foquei bastante no vôlei, eu treinava bastante. Treinava 4 horas todos os dias. Então foi um esporte também que me deu bastante noção, consciência corporal, uma série de coisas que eu acho que vem trazendo aí ao longo dos anos. Isso em qual cidade? Em Lavras. Em Lavras, É. você é Sim. mineira. Mineira. Eu nasci em BH, mas a maioria do tempo fui criada em Lavras. Vocês vão perceber pela conversa que antes de chegar a gente conversando, a gente já ouviu Não, já deu uma percebida, uai, já. trem. Uns trem, né? E aí, assim, e nisso, meu tio, irmão do meu pai, também foi jogador profissional de vôlei. Um outro é nadador de primeira linha, o irmão gêmeo do meu pai, que meu pai também é gêmeo. E então, assim, é muito legal, mas assim, eu lembro que meu pai nem imaginava, mas a vida inteira eu vi meu pai acordar 5 horas da manhã e treinar antes do trabalho. Eu nem fazia isso, né? Eu tinha minha rotina ali, tal, de escola e tal, esporte à tarde, mas assim, eu acompanhava isso e isso foi se tornando uma coisa muito natural, porque eu via essa rotina dele, então eu pensava, pô, a gente almoça, toma banho, escova dente, a gente faz uma série de coisas. Parecia que era algo do tipo, era uma coisa que ele tinha ali na rotina dele. Sim. Então não tinha questionamento assim de, vou fazer ou não vou. Então meu pai treinava no frio, no calor, cansado, e eu fui acompanhando isso e ele nem imagina. Mas foi uma coisa que foi uma educação, foi assim, sabe? Uhum. Minha mãe também fez esporte a vida inteira, mas essa disciplina do meu pai, dos meus tios, foi, eu acho que algo que eu herdei, assim, sabe? Realmente faz toda a diferença pra mim, eu admiro muito, porque foi uma vida inteira. Hoje eles têm 65 anos e continuam na mesma pegada, sabe? Eles treinam ainda? Treinam, lógico. Nossa, meu tio hoje, eu falei com ele cedo, o irmão gêmeo do meu pai, 16 graus lá na represa, ele tava lá, não, porque 16 graus na represa, porque eu tenho que ter, ele faz natação, né? E obviamente, colhem resultados, né? Porque Claro. essa disciplina aí ao longo do ano inteiro, passando por situações de frio, de calor, enfim, tudo, não existe desculpa. Então foi assim que eu fui criada, sabe? E aí então, isso inseriu na sua rotina também. Total. No vôlei e tal. Total. Só que é uma característica minha um pouco também, porque na escola eu era super estudiosa, no trabalho também sempre fui muito disciplinada em tudo que eu faço. E aí eu acabei levando isso pro esporte. Só que é engraçado porque é uma coisa que eu tenho até que gerenciar um pouco, porque a disciplina é tanta que às vezes falta um pouquinho a leitura do corpo. Quer deixar a planilha verde sempre. Então. Né? E tô aprendendo isso agora, né? Você não pula treino nunca, né? Não... Cara, Alice Yuri me perguntou esses dias, Yara, você já abandonou um treino alguma vez? Eu falei, nunca. Eu nunca fiz isso. Nunca, tipo, tô no meio dos tiros e falar, não. Você nunca abandonou? Nunca deixei de ir. A gente já abandonou um teste de 3K. Vários. Juro por Deus, juro por Deus. Mas acho que eu tenho que aprender a abandonar, viu? Porque às vezes é necessário. Estou aprendendo aí a duras penas. Mas isso aí a experiência vai trazendo, né? Exato. Você é corredora recente, que calejando. a gente vai falar aqui, né? E aí, Exato. E aí você, lá de Minas... Lavras. como que foi o desenvolvimento? Depois veio para São Paulo quando? Então, e aí eu sou formada em agronomia, né? Fiz engenharia agronômica na UFLA. E aí me formei, fui morar no Mato Grosso, em Ribeirão Preto, só que daí esse tempo eu fiquei sedentária. Tipo, eu só trabalhava e fico aí naquela Que área que você trabalhava? Eu trabalhei em multinacional, eu me formei, entrei naqueles programas de trainee, que não sei se... Acho que até tem hoje ainda. Entrei na Dow Química. Dow Química. Um abraço pro Frois. Frois trabalha na Dow Química. Então. E aí eu era da parte agrícola, né? Todo mundo, que mexe com defensivos, com sementes e tal. E como eu sou agrônoma, né? Então eu morei no Mato Grosso, no Paraná, em Ribeirão Preto. E aí eu fui tanto da área de desenvolvimento de produtos, como de fábrica, e depois fui para a área de marketing da empresa, e enfim, e aí fui evoluindo aí. E por que você foi para agronomia, assim? Você já tinha, assim, seu pai trabalhava comerciante? Minha família inteira é agrônoma. A família inteira é agrônoma. Minha mãe é agrônoma, minhas irmãs, um monte de tios. É que Lavras, na época, né, hoje em dia tem vários cursos lá na UFLA, mas na época é uma universidade agrícola, né? Então a gente meio que
estuda e a gente vê a galera indo estudar em Lavras tá e agronomia. também, né? Foi muito pelo ambiente e pela família toda, uma tradição da família, sabe? Então, acabei entrando. Hoje nem tem muito a ver comigo mais, né? Porque eu saí do mercado, enfim. E hoje eu falo, cara, podia ter feito algumas outras coisas que eu até tenho um pouco mais de gosto, mas foi legal. Acho que é um bom curso. Legal. Mandar um abraço pro Fernandinho, que é... O Fernandinho que é... Falar agrônomo. Então, agrônomo, na hora eu lembro. Tem um monte de amigo agrônomo. Um monte, né? Não. Tem alguns conhecidos. Quem que é o Fernandinho? Fernandinho estudou comigo lá em Cruzeiro. Abraço, Fernandinho. Abraço, Fernandinho. Trabalha na Cofco, que é uma estatal chinesa. Ele faz trade de açúcar, acho que mercado futuro, sei lá, é as paradas. Excelente. Decide se o açúcar vai fazer álcool, se vai fazer... Ou se a cana vai fazer açúcar álcool, é isso aí. Muito aleatório. Muito aleatório. Isso tem uma informação pra você. E você conheceu o Felipe na faculdade? Como é que no foi? Trabalho. No trabalho. Aí depois desse tempo, eu fui transferida em 2012 pra São Paulo, né? E eu tinha um histórico um pouco de... A minha família, até minha mãe, a gente tem um histórico um pouco de alguns episódios de depressão. Tá. E aí, quando eu era mais nova, eu já tive alguns episódios desse. E aí, entrava com a parte de medicamento e tal. E em 2012, eu morava sozinha aqui em São Paulo. E eu comecei com algo do tipo... Aí eu falei, cara, eu preciso achar alguma outra forma, sabe? Que não seja ficar medicação. tomando remédio, sabe? Gera uma dependência, eu não me sentia bem. Sempre gostei muito dessa parte de saúde, eu cuido muito disso, né? Da parte de alimentação e tal. E aí, em 2012, eu comecei, foi aí que eu falei, cara, eu vou fazer esporte. E aí, a empresa, a Dow, dava um monte de alternativas. Tinha um time de vôlei, tinha um time de corrida. A própria empresa tinha uma academia lá dentro. E aí eu comecei a me envolver nisso. E aí eu nunca mais parei, tá? Hoje, nós estamos em 2022, tá fazendo 10 anos que eu faço direto. Eu tive só uma pausa aí, que foi na gravidez, que também foi um caso que eu acho que vale a pena a gente também falar sobre isso, que foi bem complicado. E aí pronto, e aí entrou na minha vida, eu nunca mais tive nada, assim, graças a Deus eu consegui equilibrar bem dessa forma, Mas sabe? nessa época você já começou direto na corrida ou voltou pro vôlei ali? Não, aí eu tinha o vôlei, eu fazia tudo, né? Fazia tudo. Fazia tudo. Tudo que a empresa oferecia lá, você tava mais ou fazendo. menos isso. Mas assim, tinha um grupo de corrida só que assim, gente, era... Tipo assim, eu não sabia nem que era pace, sabe? Era correr 5 quilômetros ali em volta do Severo Gomes... Era bom demais também. E aí participava só pra naquela... fazer atividade, né? Aquela maratona de revezamento do Pão de Açúcar. E aí, famosíssima. uma farra, sabe? Era super gostoso. O Fábio já fez essa maratona. Já fiz uma vez. Foi a primeira prova que eu fiz oficial. E aí, como foi seu desempenho? Sofri, viu? Andei. Eu saí 2 quilômetros igual maluco correndo, aí eu tive que andar. Eu acho que eu também. Faz parte. Mas é legal você falar isso, porque muita gente que ouve, às vezes tá começando a correr, às vezes olha na rede social, você já metendo 40, sei lá, 8, 47 para 10 quilômetros. Acho que todo mundo já começa assim. Acho que é do dia pra noite que vai... Mas o dela foi quase do dia pra noite, que foi pouco tempo, né, cara? Foi. Mas ela deve ter um negócio genético. Chegaremos na receita. Mas aí, então, assim, né... Então foi tudo muito amadorzão mesmo, bem tranquilo, não sabia de nada, era pra curtir. Aí eu engravidei, né? Em 2000 engravidei... na verdade, eu perdi uma gestação em 2015. E aí eu passei... logo em seguida, engravidei das meninas. E aí eu falo que existe um divisor de águas ali entre a Yara de antes e a Yara depois. E durante a minha gravidez foi muito complicada, porque na época, no dia que eu descobri que eu tava grávida, eu descobri que a minha mãe tava com um tumor na cabeça. E foi muito complicado, porque minha mãe teve muitas complicações, ficou em coma um tempo, e eu ali grávida de gêmeos, e eu tinha que levar a cadeira para um lado, eu tinha que trocar a fralda da minha mãe, e ela, que caos. Um caos na UTI, vai para lá, enfim, eu tive que botar a mão na massa. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, porque depois de 3 meses que minha mãe passou durante esse processo todo, a gente forçou a barra, ela levou ela para Minas. Quando eu cheguei daqui em São Paulo, e na época eu ainda trabalhava na Dow, né? Eu fui no médico, o médico olhou pra mim e falou, Yara, o que você fez? Eu tava com 18 semanas de gravidez ainda, que é nada, né? Aí o médico falou, Yara, o que você fez? Porque, tipo assim, seu colo tá abrindo, né? Seu colo do útero tá abrindo e, assim, você vai perder a sua gravidez. Eu entrei em pânico, sabe? Eu falei, ferrou. Meu Deus. Só que ao mesmo tempo eu precisei também dedicar atenção pra minha mãe. Pra sua mãe, né? Eu não sabia o que eu fazia. E eu tinha sangramento e foi um caos. E aí ele falou, olha, você vai direto aqui do consultório pro hospital.
Aí eu falei, então, mas você vai ficar internada até o final da gravidez com as pernas pra cima. Porque senão você vai perder. E mesmo assim, a gente não tem certeza se a sua gravidez vai seguir. Porque, meu Deus. Nossa, gente, Yara. aí foi o caso. E eu já tinha perdido uma gravidez, eu já tinha quase surtado. E sua mãe lá precisando de ajuda. E minha mãe precisava de ajuda. Aí eu virei pro meu pai, eu tenho mais 2 outras irmãs, a Vitória e a Clarissa, falei, que moravam longe. Nossa, enfim. Falei, gente, agora eu preciso dedicar às minhas filhas, porque realmente, assim, não dá. E aí foi a hora que eu fui internada. Gente do céu, eu falo que de longe foi a situação mais difícil da minha vida, porque, cara, eu fiquei 3 meses e meio com a perna pra cima. Isso que eu faço, foi quase 20 semanas ali internada. Eu não podia levantar pra fazer xixi, pra tomar banho, pra nada. Nada. Era tudo na comadre, banho no leito. Meu Deus. E assim, e tudo em Nossa, vias Yara. de acontecer uma tragédia, né? Sim. E aí eu falo que eu aprendi o que era cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia, porque o tempo não passava, né? É isso que eu imagino, né? Não Imagina, passava. cara. Dá valor pras coisas, né? Assim, não, um absurdo. De liberdade, né? Total, eu virei um bicho do mato. Primeira vez que eu saí na rua depois, eu olhava pras pessoas, isso era muito estranho, porque eu não via ninguém, ficava num quarto, assim, fechada, não tinha fora acesso ficar, a nada. né, parado, sem se movimentar, Gente, né, você tem dor ideia. nas costas, tudo, né? Tudo. Dava um pouco de ferida e dor. Cara, E a minha barriga perde aumentando. massa muscular. Não, zerei a massa muscular. Quando as meninas nasceram, eu não conseguia parar em pé. Eu tive que andar de cadeira de rodas um tempo. Caramba. Tive que fazer fisioterapia pra ir voltando. Quando a primeira vez que eu levantei, eu fiz assim pro lado. Eu não tinha força pra me sustentar. E fora que, sim, teve uma gravidez de gêmeos. Eu engordei 20 quilos. Eu tomei muito corticoide pra amadurecer o pulmão das meninas, porque já tinha muita chance delas nascerem prematuras. E o médico falava, você não vai aguentar. Aí a fisioterapeuta entrava e falava, Yara, você precisa pelo menos sentar. Eu falava, não, daqui eu não saio. Eu falei, no dia que elas nascerem, é porque tinha que nascer. Porque eu vou dar até o meu limite pra conseguir segurar elas, o máximo que eu conseguir pra elas. Porque quando o bebê nasce prematuro, dependendo da idade gestacional, pode ter muita sequela, né? Sim. E eu não queria isso, eu não queria ser culpada disso, sabe? Falar, se eu tivesse ficado... Não. Então, assim, a mesma determinação que eu tenho pra tudo na minha vida, eu também levei na minha gravidez. E aí, quando a bolsa estourou, eu falei, porque é a hora de nascer mesmo, porque eu não tinha mais o que fazer, sabe? E os psicólogos entravam no quarto e chamavam pessoas pra falar comigo, super preocupados, assim, essa menina vai surtar. Eu falava, não, eu vou até o meu limite e assim fomos. E hoje graças bem, a Deus. Nossa, você deve hoje olhar pra elas ali. Meu, né? elas nasceram com 33 semanas, né? Ficaram na UTI um tempo, ficaram 23 dias na UTI. Uma e a outra ficou 17. E aí, enquanto uma foi pra casa, a outra ficou na UTI, eu ficava assim, indo pra um lado, indo pro outro. Era uma confusão. Amamentava no hospital, ia pra casa e voltava. Gente. Você já contou essa historinha pra elas, assim, de alguma outra forma? Não. Ainda não? Não, acho que elas nem entenderiam ainda. Não, Mas, assim, o que isso tem de valor, assim, na minha vida hoje é que, cara, eu tive que ser muito forte, sabe? De ver a minha mãe precisando de ajuda, de ver minhas filhas, eu quase perdendo elas, e uma coisa que dependia de mim em partes, outra não. Eu brinco que eu falava, gente, eu não fiquei deitada 3 meses e meio num spa, tranquila, relaxando. Eu ficava o tempo todo em pânico, sabe? Pânico, morrendo de medo, qualquer sangramento, qualquer coisa que... Era uma loucura. E aí, só que hoje, olhando isso, eu acho que foi uma das coisas que mais me fortaleceram, assim, sabe? E aí, quando eu voltei depois das meninas a correr, eu era outra pessoa. Sabe, assim, nossa, muito mais certeza. força, muito mais resiliência. O aprendizado seu é a referência do que é dor, o que é... Nossa, né? tudo mudou, sabe? E muitas vezes eu lembro muito disso nos meus treinos, nas minhas provas. Dá um gás ali, né? Dá, porque é uma coisa que realmente eu acho que foi um divisor de águas na minha vida. E na época eu me questionava muito, por que tá acontecendo isso? E hoje, cara, eu falo que, nossa, que legal que eu tive a oportunidade de passar por tudo isso. Hoje, graças a Deus, minha mãe
tá viva, minhas filhas estão ótimas, e eu me tornei uma pessoa mais forte. Então, acho que hoje eu vejo como oportunidade, sim, né? Mas na hora, meu Deus, eu falo, por que eu apanho tanto? Sempre assim, depois a história pra contar. Agora né? a história pra contar. Né? Exato. Na hora fica bonita a história, né? Mas na hora é bem difícil. E como que foi com mais detalhes aí esse retorno pra corrida, pro esporte depois as filhas nasceram. Exato. Aí ficou esse tempo de UTI e tal, de repente jogaram os dois bebezinhos ali dentro de casa. Eu falei, agora, né? O que eu vou fazer com 2 crianças pra cuidar? Você sabe, né? Eu sei, o Thiago ainda não. Eu não, nem quero saber tão cedo, não, viu? Então, e aí eu vivi a maternidade muito fortemente, eu me permiti isso. Eu não fiquei preocupada se eu tava gorda, se eu tava magra, se eu ia... Não, eu falo isso muito pras meninas. Porque tem muita menina que corre, que ainda não teve filho, e fala, ai, nossa, eu vou ter que parar de correr depois que... Não, eu acho que, primeira coisa, vive, sabe? Porque é uma coisa que não volta, sabe? Então, assim, eu me dediquei pra caramba, foi bom. Passei 1 ano sem fazer nada, só cuidando. Até porque eu não tinha nem energia pra isso, né? Você imagina, amamentava 2, cuidava de 2 bebês. Nossa, e eu sempre cuidei muito sozinha, porque eu achava que eu que tinha que trocar fralda, eu que tinha que dar o banho, enfim. Nossa, olha, eu acho que nos momentos de dificuldade com a Bianca, assim, tipo, de noite, aquela coisa, os primeiros meses, né? A gente pensava assim, nossa, imagina se fossem 2. A mentalidade é essa. Eu falei, nossa, cara, imagina com 2 crianças. Amamentar não é tão fácil, né? Assim, pra amamentar, dormir, acorda de noite. Fome é uma coisa, assim, que você consegue controlar, mas sono, cara, você começa a se privar do sono. Perfeito. Dói. Eu lembro quando o Fábio chegando na clínica lá, cara, nos primeiros meses da Bianca, ele chegava assim. Mas ao mesmo tempo, assim, é claro que não foi numa proporção igual aconteceu com o seu caso, mas isso também acaba fortalecendo a gente de outros jeitos, né? Que a gente olha, pô, essa fase, é uma fase, passou e Sim. Isso te ajuda, e né? eu, Fábio, absorvi muito isso, porque o Felipe, gente, no dia que as meninas nasceram, ele começou um MBA fora do país. E ele falou pra mim, Ara, eu tenho uma proposta pra fazer um MBA que a empresa ia pagar pra ele, uma puta de uma oportunidade. Aí eu falei, ele falou, tudo bem, é agora, porque depois pode ser que não venha de novo. Eu falei, não, vai. Meu Deus, aí pronto, né? Porque daí ele tinha que trabalhar, tinha que fazer MBA, viajava todo mês pra fora, passava uma semana. E eu ali, né, gerenciando tudo. E ainda sem a ajuda da minha mãe, que a minha mãe totalmente impossibilitada. A minha sogra às vezes vinha, ajudava, né, quando o bicho tava pegando. Mas nossa, foi bem puxado. Você falou uma coisa do sono, né? Doía o sono. Dói. Ficava assim. Às vezes eu tinha que escolher se eu ia comer, se eu ia dormir, se eu ia tomar banho. Porque às vezes o horário que elas dormiram, tipo, o que você vai fazer? Eu vou comer, vou me arrumar, vou... E assim, o horário que dorme junto, né? Porque tinha o revezamento também. Tá vendo, Fabião? Eu lembro de uma noite que eu acordei 12 vezes. Porque quando elas saíram da UTI, eles têm uma regra lá que tem que amamentar de 3 em 3 horas. Porque como são bebês muito pequenos, não pode ficar muito tempo sem amamentar, senão perde muito peso, né? E aí E aí quando foram pra casa, foram viciadas. Era a noite inteira. Eu não dormia. Uma acorda, outra acorda, uma acorda, aí outra como é que eu ia treinar, entendeu? Não tinha, eu esqueci isso. Eu falei, cara, eu vou viver 1 ano aqui, depois... E aí, depois as coisas vão chegando. Aí, eu consegui 30 minutos do meu dia, que o Felipe falava, vou te dar 30 minutos antes de eu trabalhar, você acorda e 30 minutos. Aí eu pensei, pô, o que eu tenho pra fazer em 30 minutos? É corrida, né? Porque eu acho que a corrida é bem eficiente, assim, em termos de tempo, assim. Você consegue gastar bastante caloria, consegue fazer um cardio legal. O metabolismo dá uma acelerada. Em 30 minutos. E aí eu corria 5 quilômetros. Mas, gente, sem pretensão nenhuma. E ali e tal, e foi melhorando. Aí, em 2019, eu fiz o pessoal da empresa que corria comigo antes de eu engravidar, me chamou pra fazer uma prova. Acho que foi aquela Atenas. Foi um negócio assim, acho que eram 10 quilômetros. E eu fui. E aí eu lembro que o pace, assim, eu treinando de brincadeira, assim, deu, sei lá, 4,50. E eu nem sabia, né, o que era. Aí o pessoal, nossa, cara, você corre bem, né? Corre bem. Aí eu falei, então tá, né? Então a próxima prova é que são 15 quilômetros. Aí o Felipe falou, Yara, 15 quilômetros, eu acho que melhor você ter alguém pra te ajudar. Porque já começa a aumentar volume e tal. E eu não treinava com ninguém até então, né? Você corria todo dia. Corria todo dia. Todo dia. Sem orientação nenhuma. E aí ele tinha uma menina que chama Clarita, que é até com quem o Felipe treina hoje, né? Que é amiga dele de infância, lá de Araras. E ela tem uma assessoria, é uma assessoria menor, muito legal também. Ela tem uma formação super bacana.
E aí ele falou assim, vamos falar com a Clarita pra gente treinar? Isso em 2019. Aí eu comecei a treinar com ela. E ela me mandava as planilhas via Excel mesmo. E eu com aquela minha disciplina, tudo certinho, né? E aí ela começou a passar também alguns exercícios de fortalecimento e tal, pra eu não me machucar. E aí pronto, aí eu entrei, aí que começou a história, assim, do que realmente foi acontecendo, né? Isso em 2019. Só que logo entrou a pandemia, né? Em 2020, acho que eu fiz umas... de 2020 ali. Eu fiz acho que umas 2 provas antes com ela, assim, aí fui super bem nas provas e aí a gente começou, nossa, acho que eu tenho potencial, né? E aí já entrou a pandemia. Aí eu falei, cara, e agora, né? Como é que vai ser? Só que na pandemia, gente, por isso que eu tava comentando com você até antes de começar o podcast, a gravação, pra mim, tanto fazia, se tinha prova, eu adorava. Eu levantava de manhã, pegava a planilha, fazia o treino, seguia tudo certinho. Fortalecimento com elástico em casa, não tinha academia, porque tava tudo fechado, né? E eu seguia a vida normalmente, porque eu não sou muito movida à prova, sabe? Eu acho prova legal e tal, mas eu amo mesmo o processo, sabe? De verdade mesmo. E aí, quando começaram a vir as provas... eu tava preparada, porque tinha simplesmente continuado a fazer o que eu fazia antes, né? E aí foi tudo com a Clarita. A Clarita me tirou praticamente do zero ali. E com ela eu já tava fazendo o 5K em menos de 20 minutos, assim, antes de entrar na MPR e tal. Já tava indo... Caramba. Você já fez 5K em menos de 20 minutos, Fábio? Cara, nem vou comentar, cara. Deixa ela comentar. E aí aí voltou a USP, né? Porque a USP ficou parada um tempo. Eu nunca tinha ido na USP, vocês acreditam? Eu nunca tinha corrido. Isso agora, gente. Ano passado. Aí tava passando, aí eu olhei e vi o Marcos Paulo Reis com a turminha ali, todo mundo de amarelinho. Nossa, eu não sei, parece que eu recebi um chamado, assim, eu fiquei com uma vontade, eu falei, nossa, eu já conhecia ele, né, obviamente, do Instagram ali e tal, já conhecia a assessoria, mas eu falei, cara, é ali, eu vou ali, eu gosto de performance, eu quero evoluir, eu já tô aqui no 5K legal, e entrei. E antes disso... Mas como foi essa entrada aí também? Eu quero saber. Você chegou, falou com ele, não, entrou no site? Lá na USP. Você entrou no site pra ver. Entrei no site, mandei uma mensagem. Você não parou ali na USP para conversar com ele? Eu sou tímida. Eu fiquei quietinha e tal, eu entrei no site, falei, não, deixa eu entrar aqui. Só que assim, eu vi no sábado, no domingo, eu já tava entrando no site. Porque eu sou super, assim, imediatista, né? Eu falei, quero e tal, eu já resolvi. O Felipe falava, Yara, tem certeza? Eu falei, não, é isso que eu quero. Ponto final. Aí entrei no site ali, e aí tinha lá os treinadores, eu não conhecia direito, né? E aí já fiz a entrevista, na semana seguinte eu já tava treinando com o Fábio Rosa. E você não conhecia ninguém ali também do meio, né? Ninguém. Cheguei lá, falei, no escuro. No escuro. E antes disso, eu tinha me inscrito para várias provinhas. Aí foi maratona de Porto Alegre, aí fiz todo o ciclo, cancelada. Maratona de Floripa, ciclo cancelada. Foi aí que eu resolvi, falei, cara, quer saber? Eu vou lá, eu vou fazer minha maratona. Aí peguei o avião, fui para Porto Alegre, sozinha. No dia que ia ser a maratona de Porto Alegre, que tinha sido adiada acho que de maio para novembro, acho que era 8 de novembro, e eu tava com a passagem, tava com o hotel tudo pronto. Eu falei, eu vou, sabe? Fui pra lá, aí o Felipe pegou uma bicicletinha do Itaú lá, e aí... Que legal! Aí fui lá, corri no trecho da prova mesmo, eu fiz bem ali, e aí eu fiz os 42 quilômetros. E tinha mais gente fazendo isso? Devia ter, né? Tinha. Certeza, sempre tem. Tinha, porque foi bem no dia que era a prova, né? Legal. Foi muito legal, porque a gente foi se encontrando, aí a gente perguntava, você tá fazendo? Então vambora. E assim, aí eu tive a experiência de fazer os 42, mas não foi uma prova formal, né? Foi uma virtual, mas era o que tinha na época. E o que você achou, tipo, de fazer 42, assim, a distância, passar, né, dos 30 e sei lá. Quanto você chegou a fazer longo de quanto? Nossa, o meu maior longo foi 30 na época. Então, de passar a barreira dos 30, de olhar no relógio, 30, a partir daqui... É o desconhecido. Como é que foi pra você? Então, na época, era muito o que você falou, Thiago, de ser desconhecido. Hoje, pra mim, é uma coisa que soa mais natural, assim. Vamos correr 28... Não sei, cara, parece que vai entrando na cabeça e vira uma coisa normal mesmo, é engraçado. Mas na época não era, 30 quilômetros. Eu lembro que o dia que eu fiz 30 quilômetros, eu fiquei acho que 15 dias sem andar direito, porque doeu a lateral do meu joelho. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar nos 42 e tal?
Pegou a banda. Certeza. A banda assim, iliotibial. A gente fala que é igual banda iliotibial, no corredor sabe. Lateral do joelho. Aquela lateralzinha de fora. Chama até rudder's knee, né? Que é o joelho do corredor, porque é muito comum. Foi a primeira lesão que eu tive, primeira e única. Só que dói muito, né? Dói muito. Você não consegue muito. dobrar o joelho e tem que ter paciência. Corredor que já teve vai saber e quem não teve vai ter ainda. Vai ter um dia. A gente brincava que era igual vírus. Parece que você pega... Assim, você começou a correr, andar com o corredor, uma hora a lateral do joelho vai pegar ali. Até hoje, né? Porque agora eu tô com outro desafio aí, mas até então tinha sido a única dorzinha que eu tinha tido, assim. Foi essa... Mas passou, aí a gente ajustou os volumes. E foi outra coisa, foi um dia que eu fiz os 30K também sem... Nem tava prescrito 30K. Eu fui porque eu tava afim de testar esse limite. Eu quero passar dos 30. Aí minha treinadora quase me matou, falou, não era pra ter também. Enfim. E aí, o treinador fica maluco com a gente. Eu também machuquei uma vez porque eu tava correndo também na pandemia. Tava correndo 12 quilômetros, assim, tipo, máximo. Aí falei, não, tem que fazer uma meia maratona aqui até o final do ano. É aí que mora o perigo. Aí corri a meia, tipo, 28 de dezembro. Falei, vou correr 21. Saí de casa, fui correndo. Aí, cara, edema ósseo no calcanhar. É melhor a gente respeitar os treinadores, porque olha... Só cagada. Eles falam e acontece. E aí, no dia da provinha que eu fiz lá, eu senti de novo a dor, assim. Na hora que eu cheguei nos 34... eu não aguentava mais. Eu falei, nossa, eu não aguento mais, assim. Aí começou a doer a lateral do joelho. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou correr mais tudo isso que eu ainda tenho pra correr? Porque se tá no 34, ainda falta muito ainda, né? Pô. Eu falei, nossa, como é que eu vou correr isso ainda e tal? E aí eu tava com um amigo do lado e o Felipe também. E aí esse amigo ele foi comigo também pra fazer essa prova. Ele ficou tentando meio que me distrair, sabe? Ele falava, tipo, Yara, lembra do seu pé, corre com o seu pé, esquece seu joelho. Aí ele falou, sente o pé no chão, bate o pé no chão. Aí ele foi me distraindo. De repente, eu já tava correndo até mais rápido, esqueci da dor. Impressionante, né? Cara, a parte mental é incrível. Deve ser fisioterapeuta, esse cara aí, ó. Puta estratégia. Ou psicólogo, porque ele tirou mexeu o foco, na minha cabeça. Né? Ele tirou o foco da dor. Ele falava, bate o pé no chão, bate o pé no chão, bate o pé no chão. E eu comecei a sentir o pé. De repente, gente, simplesmente a dor desapareceu. Eu terminei a prova até mais rápido do que tinha começado. Até porque, na época, eu não tinha muita meta de tempo, né? Eu só queria completar os 42. Exato. Exatamente, eu só queria conhecer a distância. Não tinha meta de nada. Minha treinadora falou, faz mais ou menos assim. E aí eu terminei mais rápido, super empolgada e tal. E ele tirou o meu foco. Então você vê que é 100% mental, sabe? Mas enfim, foi uma bela de uma experiência. Fez em quanto tempo aí essa primeira prova? Deu 3 horas e 46. Nossa, se eu fizer isso daí na minha primeira, tá ótimo. Porque ele vai fazer Floripa. Você falou que você estava inscrito pra Floripa também, né? Tava. Vou fazer. 3 horas e 46, será? Faz. Vamos ver. Acha que não? Vai com a cabeça pra completar. Ouve os conselhos da galera que vem no Estema. Vou fazer isso, então. E aí foi isso, e foi essa experiência aí com essa primeira maratona, e aí depois vieram várias outras inscrições que não rolou nada, né? E aí agora eu tô com essa meta agora pra setembro, pra ir realmente... Berlim. Aí eu já peguei uma major de uma vez, falei, vambora, vamos fazer direito, Chique. né? Que eu tô inscrita pra Berlim. Eu costumo falar que assim, a gente se inscreve e treina para. Vamos ver, né, se vai rolar, porque nem tudo está nas nossas mãos. Vai rolar. Tem que ter fé que vai dar certo. E aí, quando você entrou lá com o Marcos Paulo e tal, como que você sentiu? Sentiu que evoluiu muito? Foi muito diferente? Ter o apoio de mais gente junto ali, né? Como que foi isso? Eu treino com o Fábio Rosa, e o Fábio Rosa, assim, ele sempre fica tentando extrair ali o melhor de cada um, né? E eu sou muito, assim, de me desafiar. Então, a gente combinou, na verdade. E, obviamente, ele percebeu essa minha empolgação, essa minha disciplina, essa minha vontade de evoluir, porque eu acredito que não são todas as pessoas que estão dispostas a isso. E eu acho que tudo certo, acho que cada um tem a sua vida, a sua realidade. Tem gente que fala, não, eu quero correr por saúde, né? Eu super respeito, eu acho até muito mais saudável. Só que eu tenho dentro de mim esse negócio de performance, sabe? Eu gosto disso. Tanto é que agora eu tô com esse negócio na canela, né? E o pessoal fala, não, vê se pega mais leve agora. Eu falei, não pego mais leve, não. Eu vou voltar e vou continuar treinando. Vai ser um aprendizado pra você só de ouvir o corpo. Não tem essa de, ai, machucou, não volta assim. Não, eu vou voltar. Eu gosto disso, isso me move.
agora. Pode ser que daqui a alguns anos eu falar não. E aí o Fábio foi ali, né? Extraindo, e as metas vão subindo e tal. E aí, assim, eu vou chegar até nessa... Eu comecei a fazer... Primeira prova que eu fiz, primeira prova depois da pandemia, e já com a MPR, foi aquela arrastão. Sim. Da MPR, né? E aí ele falou, ó, você vai conseguir fazer em menos de 40 minutos os 10K. Gente, eu falei, cara, esse cara é doido. Nunca, né? Imagina, porque... Mas ele vê ali seu dia a dia, porque nos treinos você não imagina que sai. Sim. Eu falei, gente, eu não consigo sustentar 4 quilômetros aqui no Pace 4, como é que eu vou fazer isso numa prova de 10? Muito impressionante. Ou pra quem tá começando a correr, o corre, cara. 4 minutos, 1 quilômetro. É duro. Né, por 10 quilômetros. É meu tiro de 500, é isso aí. Pô, sério mesmo, é muito rápido. É muito rápido, É muito rápido. Às vezes, quando a gente coloca pra fazer um tiro, por isso que a gente que corre... Cara, você coloca lá na esteira 4-1, sei lá, se é 15 por hora, 16 por hora. É 15, né? É Jesus. Pra você manter ali 30 segundos ali, tem que ter perna ali, viu? Tem que ter perna e pulmão, e coração e tudo. E aí ele falou, você vai fazer. Aí ele virou pra mim e eu falei, meu, você tá doido. Mas tudo bem. Ele falou assim, você faz até de chinela havaiana. Eu lembro dessa frase. Só que assim, eu me pressiono muito, assim. Eu me cobro muito. Eu falo, nossa, eu tenho que fazer. E o Fábio, quando ele fala você faz até de chinela havaiana, ele me bota mais uma pressão. Tipo, você tem que fazer, porque é óbvio que você faz. Eu falo, meu, tá bom. E aí eu fiz essa prova, acho que deu 39,14, que foi a primeira vez que eu fiz o meu sub 40. Ah, gente, foi a primeira prova que eu fiz depois da pandemia, a primeira prova que eu tava me testando, porque antes era só brincadeira, assim, gente, eu fiquei tão feliz. Pegou pódio, não foi? Peguei pódio, fiquei em segundo lugar, foi. É. Nossa, teve uma menina, a Raiza, que corre demais, ela fez em 37 alguma coisa, chegou bem na frente, né? Mas assim, é outro nível, é impressionante a menina correndo. Ela ficou, acho que em 5º na maratona internacional de São Paulo, né, essa menina. Acho que ela treina no núcleo de alto rendimento, assim, é sensacional. Ela é uma Olha só com quem você tá batendo. Né? Cheguei 2 minutos depois. Olha o nível dos convidados que a gente tá trazendo. Mas tá ali no pódio, tem foto junto. Tô ali. feliz. Pô, bom demais. E aí aí eu fiz uma outra prova depois no interior, que também, aí eu tirei primeiro lugar, que foi também, fiz em 39 alguma coisa. E aí fiz depois a Atenas, que aí foi a hora que eu fiz em 38,45, que abaixei mais um pouquinho, mais um teste ali de 10K. E aí, só um detalhe, né? Eu odiava a prova de 10 quilômetros, porque eu gosto de distâncias maiores. Eu achava que eu gostava, né? Eu adoro ficar ali horas, num ritmo que não é aqui, né? Tipo, daquele que põe o coração na boca. Sim. Mas é um ritmo rápido, mas que você consegue gerenciar melhor. Os 10K é com o coração na boca. Coração na boca. O tempo todo, né? Porque você fazia ali, acho que deu 3,53 o pace da última prova, dos 10. Credo. É aqui o coração. Nossa, o Thiago odeia, né, Thiago? Nossa, eu detesto. Coração na boca, isso aí que você falou, Thiago, na boca. Eu também, eu sou assim, cara, posso correr, não que eu corra também muito, mas, cara, eu prefiro correr por mais tempo, num ritmo mais devagar. Aí, nossa, treino de tiro eu detesto. É duro. Desculpa, Fabinho, eu detesto. Exato. Mas eu também era assim. Eu falei, nossa, isso é horrível. Eu falava, a prova mais difícil pra mim era a de 10K. Porque a de 5, você vai com o coração na boca, mas ela acaba logo. É bem curta. A de 10, não, gente. A de 10 você tem que ficar ali 40 minutos morrendo, né? Literalmente. Só que, cara, eu gostei. Eu falei, nossa, e também eu acho que, além de eu gostar, eu aprendi a gerenciar essa prova, por ter feito algumas em seguida, uma da outra. Então, eu aprendi a gostar da distância. Mas se você perguntasse pra mim antes o que eu mais gostava, eu acho que era 21, eu acho que é uma distância muito boa. Cara, todo mundo é unânime, assim, todo mundo fala, 21 é desafiador, tal, mas é um negócio que você consegue, né, gerenciar tudo, exato, uma prova, uma distância boa. Mas você não acha que os resultados também te deram um gás, assim, pra continuar gostando mais também nos 10K? Sim. Com certeza, né? Com certeza, porque é legal o reconhecimento, né? Eu falo que quando eu nem comentei isso antes, mas quando eu passei por tudo isso aí, eu voltei a trabalhar na empresa quando as meninas nasceram, e a minha família simplesmente colapsou, porque o Felipe trabalhava na área comercial, eu também, a gente viajava muito, não tinha família aqui.
E um belo dia a gente olhou um pro outro e falou, não vai dar, sabe? Porque às vezes eu chegava e falava, eu tenho que viajar pra tal lugar, ele também tem que viajar, quem que fica com as meninas? E as meninas doentes, e não tinha quem levasse nos... Virou um caos. E a gente olhou um pro outro e falou, vamos fazer o seguinte, foca na tua carreira e eu vou ficar um tempo com as meninas. Aí a gente tirou a funcionária que tinha lá em casa, eu fiquei de funcionária, né, da casa, então eu cuido das meninas e cuido da casa inteira. A gente não tem ninguém pra ajudar. E ele foi focar em trazer o dinheiro pra dentro de casa, né? Foi uma escolha que a gente fez. E quando você opta por isso, é muito difícil, porque a gente estuda, a gente se esforça, a gente arruma um trabalho, a gente é criado pra isso, né? E quando você abandona isso, você perde a parte de reconhecimento profissional, você perde a parte do social, você perde aquela parte de ter metas. A gente é movido a isso, sabe? E isso não se fala muito, assim. As mulheres abrem mão disso quando deixam disso pra cuidar da família. E eu encontrei isso muito no esporte, sabe? Porque aqui na corrida eu tenho a parte social, eu faço vários amigos. Eu tenho essa parte de ter meta. Eu tenho essa parte de reconhecimento que, por mais que pareça bobo, é legal quando uma pessoa, né, te reconhece, fala, pô, que legal, claro, que você tá treinando, você tá... que né? você fez ali. E eu consegui colocar essas coisas, me faz muito bem isso, sabe? Obviamente, hoje, as meninas estão fazendo 5 anos, a gente já tem pensado algumas coisas como projeto para eu, né, voltar a trabalhar mais. Hoje eu tenho meus trabalhinhos ali, mas são coisas mais esporádicas. Eu tenho muita vontade, eu sou muito ativa, eu gosto de produzir, eu gosto... Então, assim, a gente tem... Mas eu queria uma coisa que fosse um pouco mais flexível para eu poder acompanhar a vida das meninas. Mas eu já tive várias amigas que deixaram de trabalhar também para cuidar da família e que falam, eu tô em depressão, eu não consigo me achar. E eu me achei muito nisso. Porque eu consegui, sabe? Então, eu me sinto muito feliz de ter conseguido. E eu me sinto privilegiada, né? De poder me dedicar ao esporte, de poder conseguir tudo isso aí através de uma coisa que eu gosto tanto, né? Imagina quando a Yara voltar pro mercado de trabalho com essa mentalidade. Cara, vai explodir. Vai CEO do que é onde entrar. Quem dá pra ver essa rotina maluca da Yara lá no Instagram. Leva as meninas na fisioterapia, Nossa. uma bagunça lá, né? Você leva elas pra dar vai pra todo lado. física, Tadinhas, elas vão assistir corrida, né? 6 horas da manhã. Não, criança adora a clínica de fisioterapia. Pega as bolas, Mas, gente, eu fui criada assim. Meu pai fazia isso comigo, né? Eu ficava lá na beira das provas também. Então, assim, às vezes o pessoal fala, ai, tadinhas. Tadinhas não, gente. Estão se eu divertindo, acho que, né? tem que ir colocando ali na cabecinha delas, né? Vai virando uma coisa que vai motivando elas, né? Elas correm às vezes e falam, ai, tô correndo igual a mamãe. Muito bom. Abraço pra Raquel e pra Fernanda, né? Que estão cuidando da Yara. Nossas colegas fisioterapeutas, muito boas. Estão cuidando super bem. Atendem lá em Alphaville, né? Alphaville, como é que chama? Moving Care. Moving Care. Patrocina a gente, Moving Care. Paga nós. Paga nós, Estamos aqui, ó. A gente põe um logozinho mas muito de boas. vocês. Quem mora em Alphaville é uma opção muito boa ali. Custa só R$5.000 esse anúncio. Manda depois aí. E aí você falou agora que tá também passando por uma lesão aí. Como é que tá sendo pra você? Quais as perspectivas? O que você aprendeu aí nessa eu acho que fase? ainda tô em processo, sabe, Thiago? Eu falei pra vocês, eu nunca tinha tido nada. A única coisinha foi a banda aí que doeu e tal, mas, enfim, rapidinho passou. E dor, a gente sente o tempo todo, né? Dor aqui, dor ali. Mas hoje, com o tempo, eu aprendi um pouco a identificar o que é uma dor de uma lesão, o que é uma dor muscular. Sim. Porque no início eu tinha muita dúvida, sabe? Eu falava, nossa, será que isso aqui, meu pé tá doendo? Só que eu sempre fui muito assim, de vamos ver quantos dias tá isso aqui insistindo, vamos ver a intensidade da dor, e enfim. Cara, eu fiz um treino... no sábado, foram 2 treinos muito fortes, que até a Alice tava. No sábado anterior, a gente fez um treino mega forte, saiu muito bom o treino, a gente saiu super empolgada. No sábado seguinte, a gente foi repetir o treino. Cara, simplesmente não saiu. Mas eu tive uma série de coisinhas episódios durante a semana que aí entra a parte da cabeça dura, né? Eu não deveria ter ido nesse treino, eu fui... Fiz tudo errado, eu não tinha dormido, eu não tinha me hidratado. Eu perdi a hidratação da MPR lá no dia, eu comi bola lá e passei direto. Eu sei que eu corri 23 km sem tomar água. Sendo que eu tinha tido uma intoxicação alimentar durante a semana, então eu tinha desidratado, tudo errado. Só que aí entra a questão da gente aprender também, né? Que muitas vezes não é pra ir, né? E eu não tinha muito essa consciência. Tava em todas. Eu ia a qualquer custo. Ainda mais quando eu combino com alguém, sabe? Tipo, combinei, eu vou de qualquer jeito.
E aí, no dia seguinte, eu senti uma dorzinha, só que na hora eu percebi que era alguma coisa estranha, assim, sabe? Eu falei, meu, isso tá um pouquinho demais, assim. Eu nunca senti, assim, ardia muito a minha canela. Eu falei, ai, meu Deus. Aí parei. Eu falei, não vou completar o treino. Só que, como eu gosto muito de correr, eu não quis correr nenhum risco, sabe? Eu falei, gente, eu vou procurar ajuda agora. Eu não vou ficar insistindo nisso aqui, porque vai que, né, de repente eu tenho uma fratura por estresse, alguma coisa, porque eu fui aqui, né, insistindo numa coisa. Aí eu já levantei a mão, já fui atrás da Raquel, a doutora Paula também, que tá me ajudando. E já falei com o Fábio também, falou, tem alguma coisa aqui que tá pegando. E aí a gente já meio que abortou a corrida. Eu fiquei 13 dias sem correr. Só que aí, pra eu não enlouquecer, eu faço escada, bicicleta, musculação, elíptico também tô fazendo. 13 dias sem correr. E agora a gente tá nesse processo de retomada, que tá me exigindo muita paciência e sabedoria. Porque assim, eu até comentei isso num post que eu fiz. Vocês são fisioterapeutas, a gente tem médico, tem treinador, só que a responsabilidade de sentir é minha. Eu preciso sentir, eu preciso reportar pra vocês, pra gente definir um caminho. Porque assim, não adianta eu virar pra você e falar, Thiago, eu tô ok, tô me sentindo super bem, você vai me dar treino. O Fábio é a mesma coisa. Então, eu fico o tempo todo, sabe, tentando identificar o que eu realmente tô sentindo pra passar pra esses profissionais poderem me orientar da forma certa. Então, isso que eu tô sentindo um pouco, assim, essa responsabilidade, esse aprendizado de realmente saber essa leitura e para poder passar informação pra gente tomar os caminhos corretos, sabe? Porque senão... Muita gente joga a responsabilidade pros profissionais, né? Joga lá na mão do médico, do fisioterapeuta e... Não, tem que ser uma coisa em conjunto. Pode. Genial, essa parte genial, assim, nossa. Você é a parte principal do negócio, né? Você tem que estar inserido no tratamento. Né? E aí, o primeiro dia que eu fui correr lá depois da lesão, meu coração tava na boca. Eu falei, meu Deus, eu preciso ter muita sensibilidade. Eu preciso realmente passar para as pessoas que estão cuidando de mim o que eu realmente estou sentindo. Então, acho que isso, para uma lesão, é essencial, sabe? Não jogar responsabilidade em cima dos profissionais, você ter essa sensibilidade, passar e, obviamente, seguir o que eles estão falando. Que eu tô sendo bem rigorosa nesse retorno, sabe? A gente passa por isso todos os dias, o dia inteiro. E tem vários tipos de atletas, né? Vários. Tem a maioria desobediente. Não, você sabe. Você sabe na primeira conversa, você já sabe. Não, eu tô atendendo um cara que esse episódio vai depois, então posso falar. Tô atendendo um cara que vai pro Ironman e tal. Eu falei, cara, não corre, não sei o que, a gente não tem tempo agora. Falta uma semana pro Ironman no dia que a gente tá gravando aqui. Aí mandei mensagem pra ele hoje. E aí, como você tá? Corri 10 km ontem, não aguentei. Só pra ver, cara. Só pra ver. Porque só pra ver como é que tá, às vezes é o timing que você perdeu do tecido recuperar, da cicatrização. Nossa, eu tô aprendendo tudo isso aí também, exatamente. Esses dias eu fui lá pro Ibirapuera, cuidei, nossa, tava bom demais. Aí era pra eu correr pace 5, eu já tava lá nos 4h30. Na hora que eu cheguei na fisioterapeuta, Yara, pelo amor de Deus, não! Aí eu falei, então pera, vamos negociar alguma coisa. Aí a gente chegou aí nos 4h40, 4h50, a gente achou um meio termo ali pra eu ir voltando. Mas eu tô tentando seguir certinho porque eu quero voltar. E eu acho que quanto antes, se você segue certinho, você volta antes, né? Isso só vai me ditar o tempo que eu vou voltar, se eu vou voltar antes ou depois. E eu quero encurtar esse processo de recuperação, sabe? Porque me faz muita falta esses treinos de qualidade. Eu tava até comentando que eu comecei a fazer treino em pista, né? Me faz muita falta esse sofrimento aí que vocês não gostam. Não, mas vai dar bom, tá em boas mãos aí, vai recuperar bem. E assim, a gente conversou um pouco sobre treino em pista, né? Como é que, assim, você acabou chegando na pista que você falou lá, aonde que é a pista? É lá em Caieiras, que a gente treina. E qual que é o ganho que você viu aí? Então, assim, na verdade, eu comecei a observar que alguns corredores, né? Eu fiz uma amizade muito legal com a Alice. A gente começou a fazer alguns longos juntas e ela é uma menina incrível, corre super forte, uma menina muito legal. E eu via que ela treinava em pista, o Léo também, que é o namorado dela, treina em pista, e eu comecei a ver que tinha uma galera que ia correr em pista e tal, e aí eles postam toda hora. Eu falei, nossa, deixa eu ir lá conhecer a pista, né? Dá 40 minutos lá de casa. Mas aí eu faço a conta pra trás. Eu falo, bom, se eu tenho 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar, se eu precisar acordar 4 da manhã, vamos embora. Mas pelo menos... E o tempo que eu gasto também é o mesmo que eu tenho pra chegar no Ibirapuera.
Bom, Ibirapuera é gostoso e tal, mas acho que tá bem cheio lá e às vezes dá umas limitadas em alguns treinos específicos fortes de qualidade. Sim. Então, quando você vai abaixando o pace dos tiros, você fala, como é que eu vou treinar sei lá, fazer um tiro aqui de 3 e pouco? É difícil. Porque essa turminha é uma locomotiva, né? Vai os pelotão ali. Não é difícil. Então eu falei, eu preciso de algum lugar que eu consiga... Gente, assim, eu tava falando pro Fábio antes também. Mudou a qualidade dos meus treinos. Porque lá você tem na pista, você tem a metragem certinha, que muitas vezes o relógio rouba, né? Então, nesse caso, na pista não tem. É uma pista emborrachada, né? Que, enfim, acho que vocês podem até falar melhor que eu, mas acho que evita né, a questão do impacto. Diminui o impacto. Diminui, na verdade, né? E aí também, ela é bem também aderente, então já tive treinos na chuva que eu ficava pensando, gente, se eu tivesse no asfalto ali no Ibirapuera, eu tava ferrada. Sim. Começa a chover e você simplesmente continua o treino e não tem, assim, problema nenhum. Regular, né? Bem regular, bem plana, a questão da medida. Então, assim, sinceramente, eu acho que aumentou muito, assim, o patamar do meu treino. E o Fábio Rosa começou a também ver que começou a sair os treinos melhores. E essa última evoluída que eu dei na corrida, eu acho que foi muito por causa disso também. E aí, também, uma outra coisa que eu incluí quando eu fui pra pista, eu tinha muito mania de correr de fone, sabe? Ouvindo música. Não, tirei tudo. Eu falei, cara, eu vou levar um negócio aqui a sério. Eu vou correr na pista, eu vou olhar a metragem da pista, eu vou tirar o fone e vou fazer um treino sério. Então, você começa a subir de nível, sabe? Eu acho, quando você começa a... Porque chega num nível que você precisa mexer nesses detalhes. Sabe? Porque é difícil você tirar segundos agora, sabe? Sei lá, sair de 38 e 45, que eu fiz na última prova, pra chegar um pouquinho menos. Quanto mais treinado, menos treinável, né? Sim. Então, são alguns detalhezinhos que você tem que ir mexendo pra ver se você consegue melhorar, né? O resultado. Mas você vai muito longe. Você tem uma mentalidade muito forte. Mentalidade de campeã. Aí, não, porque muito que você tá falando, a gente já ouviu, sei lá, do Léo de Deus falando disso de... Não, que você tem que chamar pra você a responsabilidade, saber um pouco de cada área, manejar quem tá cuidando de você. Isso também o Espadoto falou no último episódio, né? Da questão do quanto mais treinado é, menos treinável é. Sim. Mentalidade de campeã. Não, cara, vai voar. Gente, é difícil esse período, é difícil, né? porque você começa a se cobrar muito, sabe? E eu brinco que tem uma frase que eu gosto muito, que assim, nunca deixem de colocar no pedestal, porque o pedestal vira uma prisão. As pessoas começam a te exigir resultados, entendeu? Tem uma vez que você tá lá, tô no pódio aqui, tá... Aí você encontra a galera e fala, e aí, você vai fazer tal prova? Quero te ver no pódio. Eu falo, gente, assim, porque tem coisas que tá na minha mão, outras não. As pessoas que estão na prova são coisas que eu não tenho controle. E, obviamente, tem meninas que são muito mais fortes que eu. Então, assim, são coisas que eu preciso... Eu tenho tentado fazer muito na minha cabeça, porque é um momento que eu tô vivendo agora, abrindo meu coração, né? Porque são coisas, às vezes, que, assim, que eu nem troco muita ideia com as pessoas, são coisas muito minhas. É que essa questão da pressão por resultados, ela vem, né? Principalmente quando você começa a se expor ali no Instagram, você começa a ganhar um pouco mais de visibilidade e tal... E só que muitas vezes eu volto pra minha base, sabe? Eu falo, gente, por que eu faço esporte, né? Eu tenho que voltar. Eu falo, não, primeira coisa, eu preciso ter saúde, é porque eu tava tentando me curar lá de uma possível depressão que eu podia estar entrando. Então, toda hora eu preciso voltar pra essa base pra, né, ressignificar tudo, porque às vezes a gente se perde, né? E essa pressão por pódio, por resultado, isso é uma pressão que às vezes não faz tão bem. Então, eu tenho tentado muito colocar as minhas metas para mim mesma, independente das pessoas que estão correndo comigo. Eu coloco lá meu reloginho. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado, tá? Não é que eu atingi ainda esse ponto. Mas é uma coisa que eu tô tentando trabalhar isso na minha cabeça, de ter as minhas metas, de brigar com o meu relógio e esquecer o entorno, porque senão você fica louco, sabe? É muita pressão, é muita gente te cobrando. Às vezes eu fico até brava, eu falo, gente, por que as pessoas ficam falando isso pra mim? Não é assim, sabe? Então eu tô tentando crescer nesse sentido, sabe? Evoluir nesse sentido. Porque eu não quero que as pessoas me coloquem no pedestal achando que toda prova que eu faço eu tenho que estar lá. Não, depende do nível. Teve uma prova super forte agora da ASICS, né? As meninas super fortes, então depende de muita coisa, né? Sim. Mas você sabe como é que a Yara veio parar aqui? Porque a gente tava fazendo um treino, você que tá ouvindo aí, a gente tava fazendo um treino, eu e o Fabião lá na faixa de Gaza. A cavalaria veio cara, atrás. aí só ouvindo atrás.
Imagina eu e o Thiago morrendo, a gente tenta manter próximo de 5 ali, 5 e 5, 5 e 10. Às vezes rolam abaixo de 5, mas assim, puta, nessa hora você já fala, tá dando um cãibra aqui atrás, aí Thiagão, volta pra 5. O Thiagão às vezes puxava um pouco mais. Aí de repente você só vê os passinhos, black. Aí de repente passa a Yara e mais umas duas, tinha duas meninas com você. Eu acho que foi a Dani, que fez uma prova maravilhosa também. Esses dias ela fez 2 horas e 52 numa maratona, nossa, se não me engano. Cara. A Dani, nossa. Aí a gente, às 5, morrendo. E aí, de repente, aí passa as 3 e vai embora. E aí vai, tipo, você vê a diferença dos segundos por quilômetro. Cara, só aí vai subindo, vai distanciando. Aí, de repente, a gente indo e elas voltando. Aí eu falei, Fábio, a gente tem que chamar lá a Yara, velho. Vai ser um papo bom. Eu adoro correr rápido, gente. Eu tô morrendo de saudade. Eu gosto. Eu gosto da sensação, cara. Sabe? E acho que tá no momento da gente ir pro momento Z2, né, momento Fábio? Z2. Você já falou de vários momentos Z2 aí. Esse momento da vida foi o momento Z2 dela. Foi. Mas dentre esses momentos, vamos escolher um aí, que é o momento que você achou que tudo ia dar errado. E aí alguma coisa te deu força pra continuar. Beleza. Assim, vou fazer uma brincadeira antes, né? Eu falo que todo treino de tiro eu acho que tudo vai dar errado. E que eu falo, gente, pra que eu faço isso? É tanto sofrimento. E é sofrimento. Não existe resultado sofrido, assim. Gente, eu juro, toda vez que eu vou pra aquela pista, que eu tenho que fazer os tiros que o Fábio me manda, eu me questiono. Acho que todas as vezes mesmo eu falo, pra que eu tô fazendo isso? Eu não ganho dinheiro com isso, eu não sou profissional, não preciso disso. E aí, na hora que termino o treino, eu me acho incrível. Eu falo, nossa, que legal, é a melhor coisa do mundo, né? Então, esse é sempre o momento que eu acho que vai dar tudo errado. E isso é toda quarta-feira, tá? Que é a quarta da maldade da MPR, quarta né? Da maldade. Você sabe como é que é. Só que assim, eu até já comentei ao longo do podcast que naquele quilômetro 34, eu lembrei muito das minhas filhas, quando eu tava quase desistindo. Thiago, a gente tá acostumado a gente vive num mundo ali de MPR, de run fan, enfim, todas essas assessorias. A gente vive muito no mundo da corrida, vocês na Care Club. Fica uma coisa muito comum falar de maratona, né? Uhum. Hoje eu falo, faço uma maratona pra você, tanto faz, você vê quantas pessoas que fazem. Só que isso não é uma coisa muito comum, né? Eu vou olhar lá na minha família, ninguém nunca fez uma maratona. É isso, né? É a bolha que a gente vive. A gente vive numa bolha que parece que, nossa, tipo, vira uma coisa comum. E não é. A gente trabalha numa empresa, você é o único maratonista, você vai na tua família, ninguém nunca fez. Então, quando eu não treinava na MPR, treinava nessa outra assessoria, que era virtual e tal, eu vivia nesse mundo de que ninguém fazia maratona, isso era um ou outro ali, de vez em quando. E eu queria muito ser a primeira pessoa a fazer uma maratona na minha família, sabe? Então, quando eu falei, eu não tô aguentando mais. Só que eu já tinha ido pra Porto Alegre, já tinha deslocado o Felipe pra lá. Eu tinha feito um carnaval com essa maratona virtual minha. Uhum. Que quando eu cheguei no quilômetro 34, começou a doer tudo. Eu falei, eu vou parar, não vou aguentar. E a dor e não sei o quê. Aí eu pensei muito isso. Eu falei, cara, eu quero ser a primeira pessoa da minha família a fazer uma maratona. E parece bobo, mas é o que eu tô te falando. No meio que a gente vive... Mas não, isso é uma coisa super relevante. É 1% que é as pessoas acho que eu já ouvi falar algo do tipo. do mundo, assim? Cara. É um negócio assim. Eu queria fazer parte desse 1%. E aí, eu lembrei muito da história das minhas filhas. Eu queria muito um dia contar pra elas que eu corri 42 quilômetros. Aquilo é o que eu pensei na hora. Hoje eu tô com uma série de outros desafios, porque eu falo assim, agora eu quero correr 42 quilômetros em tanto tempo. Naquela época, não. Eu queria completar. E eu me motivei muito em todas as situações que eu passei e eu pensava muito nelas. Naquele momento dos 34, acho que foi elas que me empurraram, assim, todas as lembranças e a vontade que eu tinha de falar pro meu pai, que sempre fez muito esporte, toda a minha família, que eu tinha completado os 42. Muito bom. Uma boa estratégia para você. Vai ser o primeiro maratonista da sua família? Você. Tá vendo? Depois tem um primo meu que vai fazer também em Buenos Aires depois. Mas eu acho que eu vou ser o primeiro maratonista da minha família. Que cara. Primo? O Daniel. O Daniel? Vai fazer. Um abraço pro Daniel. Daniel já atendi o Daniel. Vai fazer Buenos Aires. Mas tá aí, uma boa estratégia mental. Porque é aquilo que você falou de a parte mental. Tudo que ajuda a parte mental de você manter o treino, né? Sim. E eles ficaram super orgulhosos. E o mental é tudo, né, gente? Assim, todos os treinos e tal. Eu sou uma pessoa bem resiliente. Cabeça, total. Cara, tem dia que chega... E uma coisa que eu costumo falar também, que é bem legal.
a dor não necessariamente ela é crescente, né? Ela vai oscilando. Oscila. Às vezes você tá lá no quilômetro 16, você fala, como é que eu vou correr 30? Eu tô morrendo no 16. Só que aí você tá no 21, você tá bem de novo. Então você tem que acreditar nisso. Ali. Que ela vai fazendo assim. Porque se ela fosse assim, cara, a gente tinha que jogar o pano. Não, oscila muito. Oscila muito. Então, isso foi até uma tatuagem que eu tenho aqui na perna, que eu falo que a dor é temporária, né? Ela é temporária mesmo, porque ela vai e volta, vai e volta. Em vários momentos eu tenho umas tatuagens que são relacionadas a essa questão de corrida, que eu uso também, sabia? Como motivação, assim, legal. Eu vou pensando nelas. Eu tenho uma que é escrito flow aqui na garganta, tem uma que é respira aqui, aí tem essa dor é temporária aqui na perna. Eu vou olhando para minhas tatuagens em alguns momentos e falo, não, eu tenho um porquê que eu escrevi isso aqui no meu corpo, e aí eu vou também me incendiando. Já fiz todas as estratégias possíveis, né? Caramba. E minhas tatuagens também têm esses significados, Bacana. E eu pretendo fazer mais também. É que vou tendo as ideias. Depois vai fazer aí, depois de Berlim, né? Em relação à prova, tudo, muito bom. Sim. Ó, então esse kit aí é seu, pode levar pra você levar. Pra você fazer os seus longos aí, tem alguns géisinhos aí. Nossa, quando você fizer muito bom. E, cara, eu só tô pensando aqui que eu acho que 1% é muita gente, tá? Porque, ó, vamos arredondar pra 7 bi de população. 10%, 700 milhões. 1% seria 70 milhões. Cara, não tem 70 milhões de maratonistas no mundo nem a pau, velho. Será? 70 milhões é muito milhões, velho. Procura aí, gente. Muito milhões, cara. Deve ser 0,1 ou 0. Boa. Então, nem a pau, velho. Não, já vou dar um negócio aqui, uma função para as pessoas que seguem a gente. Procura no Google e deixa aqui no comentário do post da Yara quantos % da população mundial que é maratonista. Mas é bem abaixo de 1%. Deve ser 1% dos corredores. Talvez 0,1. Eu não lembro, de verdade. Eu sei que tem algum número 1 aí no meio, mas eu não sei se é 1 ou 0,1. Eu chutaria 1% dos corredores, porque... Eu chutei, só falei. Não, 1% da população é muita gente. Esse processo todo. Eu falo que a maratona em si, a prova é o de menos. Tô descobrindo. O treino requer uma disciplina absurda e, eu adoro. Oi, Yara, indo pro final, assim, a gente sempre pede pro convidado dar alguma dica ou de leitura, ou de série, ou alguma coisa que ache bacana aí pros ouvintes. Bom, eu vou falar. Bom, eu tenho uma que é bem relacionada à corrida e uma outra que não tem nada a ver com corrida, mas que eu uso bastante, que é um livro que... Muita gente conhece esse livro que chama O Poder do Agora, né? E é um livro que, quando eu li, ele mudou a minha vida tanto nos aspectos pessoais quanto na própria corrida, que entra muito nessa questão que eu te falei, das dores que a gente vai sentindo ao longo do processo, a gente viver aquele momento, né? Então, ele exercita muito isso. É um momento até que eu tô vivendo um pouco agora, eu não posso ficar preocupada se eu vou voltar, como que eu vou voltar. Eu preciso viver agora e fazer o que eu tenho que fazer agora. Agora é me cuidar, é tratar, voltar aos poucos. É viver intensamente aquele momento. Assim como cada quilômetro ali num treino, como cada tiro, às vezes que você tá morrendo, você fala, não, é aquele tiro, não pensa no próximo, vive esse agora, não pensa no que você fez mal atrás, é se perdoar ao longo do processo, quando, sei lá, às vezes você não consegue encaixar um pace na prova, aí você quebra a cabeça, fala, eu fiz mal aqui, não. Vive o agora, sabe? Então, esse livro, O Poder do Agora, influenciou muito minha vida nesse sentido e influencia meus treinos também. E o outro, eu até trouxe ali, mas ele chama Cérebro de Maratonista, do maratonista, ele é do Valdir Braga, o Valdir, eu não sei se ele tá na MPR ainda. Eu não sei. Mas ele treinou na MPR, ele tava até nesse projeto aí, que a vida dele, agora ele engravidou, e aí eu não sei como é que tá, mas chama Cérebro de Maratonista. Valdir é um fisiologista e ele explica muito essa questão de algumas estratégias mentais para superar uma maratona. Então, é bem legal. Ele tem algumas estratégias que ele vai colocando. Por exemplo, eu vou dedicar cada quilômetro a alguma pessoa da minha família ou alguém querido. E aí, ele vai vencendo etapa por etapa. Ele tem uma série de estratégias que ele vai definindo ao longo do livro. É bem legal. Caramba, vou ter que ler esse daí. É legal. Exato. E aí e ele é um atleta, assim... Nossa, vocês têm que conhecer ele. Ele tem Instagram também. Conheço um pouquinho da história dele. Eu conheço ele virtualmente, não conheço pessoalmente. Ele mora no Nordeste, mas é um maratonista assim, com marcas espetaculares e com essa estratégia que envolve um pouco... No livro ele fala um pouco de fisiologia e fala dessas estratégias mentais que eu acho que são bem válidas.
Chama O Cérebro do Maratonista. Vou procurar. Muito legal. Vou Isso aí ler é bacana, antes da minha maratona. Ah, leia. Muito bom. Que vai te ajudar. Vai me ajudar? Vai te ajudar. Você vai ler um dia também? Eu vou. E você vai fazer maratona um dia também? Eu vou fazer a meia de Porto Alegre, então é o que eu falei. Que se eu acabar bem, né, no sentido aí você vai fazer Floripa comigo? Aí a gente faz Floripa. Opa, a gente entra no ciclo de Floripa. Tá gravado, hein, Brasil? Vai ser o primeiro maratonista da família também? Vou ser. Também não. Primeiro maratonista da família. Sim. Aí. Coloca aí como corre antes como que um primo principal. faça primeiro. Antes que um primo faça. Eu acho que sim, E você vai treinar amanhã? Vai correr amanhã? Vou lá na USP. Vai lá na USP? Eu falo assim, gente, amanhã, como eu tô nesse processo de retorno, eu tenho acho que, sei lá, 9 quilômetros, mas eu levanto, eu faço. Eu gosto de fazer todo. Que ela vai fazer em 4,50. Eu gosto de fazer toda aquela rotininha, pra não perder isso também. Acho que faz parte. É bom pra cabeça, né? Vamos lá passar um frio. Vamos. Nossa, Jesus, cara. Eu já tentei e falei, eu vou fazer na esteira, e o cara que corre comigo, o Felipe, abraço Felipe também. Falou, não, vamos lá passar frio, não sei o quê. Vamos ver a galera, se motivar lá. O duro é sair da descoberta, né? Mas vai dar bom. Nem pensa, viu, Thiago? Não pode pensar. Como é que a Janaína que falou? Levanta e vai. Levanta e vai. A Janaína Lepre que a gente gravou com ela, um dos primeiros episódios, né? Foi lá no comecinho. Não, foi o 17. Foi o 17? É um dos primeiros episódios. Você já perdeu a conta. A gente Quem tá não com tem quanto? sono, né, gente? Tem dia que eu quase morro pra levantar. Porque as pessoas falam, nossa, como é que você se motiva todo dia? Claro que não. Só que aí eu penso que a minha sensação, se eu não treinar, vai ser muito pior, sei lá no meio-dia, do que a sensação de levantar e ir. Paulo então, Puccinelli diz, ninguém se arrepende de um treino feito. É isso aí. Muito bem. Não, mas então, o que a Janaína falou foi assim, levanta primeiro, e assim, só levanta. Aí depois você decide se você vai ou não, Porque né? você já pensou no dia anterior, você se planejou e tal, aí você vai ficar naquele migué do dia. Levanta e vai. Roupas, aí né? depois você decide se vai. Porque ela falou que depois que você já tá de... Porque eu acho que todo mundo é isso, né? A cama sempre é mais gostosa. Lógico. Mas você levantou ali, você passou daquela fase de tá horizontal para vertical, pronto, ali você já ganhou o seu dia. E eu sempre uso a estratégia de deixar tudo separadinho também, porque senão você fica... Você deixa no dia anterior tudo? Porque tem as meninas pulam pra minha cama de madrugada. Aí, tipo, aí eu penso, não, eu vou acordar elas, eu vou ter que acender a luz. Você começa a criar desculpa pra não ir. O cérebro é inteligente. Ele vai jogando um monte de coisinha assim, que você fala, não, energia. Vai. Exato. Então você tem que tirar todas as variáveis controláveis, deixa tudo certinho e aí... Eu já durmo com a roupa do treino, já, sabia? De sábado eu já durmo de MPR. Manguito. Já durmo de shorts ali e tal, camisetinha. Você jura? Juro, cara. Manda uma foto aí pra gente. Vou mandar, vai estar nas redes aí. Boa não é pra estratégia. tanto, né? É isso, né, Fabião? É isso, cara. Muito bom. Obrigado, Yara, por ter Obrigado demais, prazer, cara. gente, poder dividir um pouquinho. Pô, sensacional. Baita episódio. Espero poder contar mais histórias no futuro, porque ainda vem muitas coisas pela frente, se Deus quiser. Depois de Berlim, você vem de novo e Boa. conta quando aí estiver agora com um esse estúdio, processo. né? Um estúdio do Estema que está sendo confeccionado. Aí a gente vai trazer de novo. Novidades em breve. Vou amar. Se quiser deixar alguma mensagem pra alguém, falar suas redes pessoal, seguir lá, agora é contigo. Bom, o meu Instagram é Yara com I, Daltro, né? E a mensagem é... Bom, eu queria agradecer minha família, todo o suporte da minha família inteira, que eu acho que se não tem o apoio da família, não acontece nada. Você sabe, né, Fábio? Sim, tem que ter apoio do marido, muito. dos filhos, da sogra, da mãe. É uma rede de apoio para as coisas acontecerem. Então, a gente não faz nada sozinho. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. E o agradecimento para eles também. Legal, muito bom. Recados, Fabião? Eu tenho um recado, cara. Agradecer o Felipe demais por essas cervejas aqui. A gente já tomou as duas aqui. Só você que bebeu, né? Você bebeu 1,5 e eu bebi que não, meia. Cara. Lógico que não. Eu vou guardar as tampinhas. Eu coleciono tampinhas, então a Tati fala que eu vou catando lixo, tudo, em tudo quanto é canto. Acumulador. Mas obrigado mesmo aí, Felipe. E essa camiseta bonita que você tá aí? Cara, essas camisetas... Cadê a sua camiseta do Estema? Cara, tá muito frio. A gente precisa fazer agasalhos do Estema. Mas você tá aí com ela por baixo? Não, tá na mala. Ah, não acredito, cara. Bom, mas pra quem tá vendo aí, ó, a gente tem camisetas feitas pela reserva, ó. Por exemplo, essa Tiro, Fartlek, Longão,
Play Stema. É isso. O link para você comprar tá na descrição aqui do vídeo. Para corredores, triatletas. Nadadores. Eu achei muito zoado, cara, que eu falei, pô, obrigado, Felipe, cara. Eu não, pô, e aí você cortou, cara, que aí depois eu ia agradecer a... Então eu agradeço a Yara também. Obrigado por você ter vindo aí, porra. Nada... Pô, contou uma puta história, cerveja, aí eu fui, né, dar uma brincadeira na cerveja aqui. Aí falou, pô, agradeceu o marido dela que deu a cerveja e ela que veio contar a história aqui. Mas tudo bem. Mas obrigado, viu, você ter vindo obrigada aí. A você. Depois, fiquei super feliz. Depois desse episódio, ó, vai bombar a pista lá de Caieiras lá. A USP não vai ser a mesma. A USP não vai ser a mesma. A venda dos livros aí do Poder do Agora lá vai bombar. Do Valdir, o cérebro do maratonista. As mulheres que estão pensando aí em ter filho aí, com dúvida, também vão ter filho. Vão mandar a pergunta pra você. Vai ser legal. Vai. Isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Que mais, Fabião? Agora é a sua parte, pô, eu já falei pra caramba aqui. Então cara. Sigam a gente nas redes sociais, no Spotify, Stema Podcast. Clica, avalia aí com 5 estrelas no Spotify. Você que tá vendo no YouTube também, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. Mano, eu tô muito profissa. Tá muito profissa. E agora a gente tem que pensar assim, porque antes a gente falava assim, começava o episódio... E aí, tipo, como tá só ouvindo a voz, você fala, sejam bem-vindos ao Stema Podcast e tal. Só que agora eu tô vendo que isso aí fica maior show, porque, tipo, alguém tá vendo no YouTube, né? E aí eu tenho que falar olhando pra câmera, né? Com todo... Então vou ter que mudar a dinâmica da minha postura perante a câmera aqui. É isso. Sigam a gente no Instagram também, @Stema Podcast, Fábio Bessa, Tika Awamura, Yara Daltro. Até o próximo episódio. Valeu!